Olá, meus queridos e amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sobre a vida de todos vocês. Muito prazer, sou o professor Wilson e nós estamos estudando a lição de número 6, 10 de agosto de 2025, que tem como título Uma Igreja Não Conivente com a Mentira. Meus queridos, nós vamos abordar hoje o terceiro tópico desta lição de número 6, que nos diz assim: a igreja que repele a mentira. Seja muito bem-vindo a este canal, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações e comentar aí qualquer coisa aí embaixo do que você tem achado das nossas escolas bíblicas dominicais, amém? Meus nobres, o primeiro tópico do terceiro tópico nos diz que a igreja que repele a mentira, ela é uma igreja temente, ou seja, uma igreja que tem temor a Deus. Lucas destaca que os fatos ocorridos com Ananias e Safira trouxeram um grande temor dentro e fora da igreja. Olha só que interessante, a palavra temor, traduz o termo grego phobos, que também aparece no versículo 5 deste mesmo capítulo. Muitas vezes esta palavra é traduzida como um sentido de medo. Contudo, aqui nesse contexto é o sentido de reverência e respeito, como em Atos capítulo 2, versículo 43, e em outras passagens neotestamentárias. Olha só, no capítulo 4 e no versículo de número 5 e no versículo até o 11, vai nos contar que este caso causou muito temor, tanto dentro da igreja como fora da igreja. Só que nesse texto aqui, a palavra temor, ou em outros textos da Bíblia, como Mateus capítulo 20, versículo 4, Lucas capítulo 21, versículo 26, João capítulo 7, versículo 13, trata a palavra temor como medo. Mas nesse contexto aqui, que no grego quer dizer phobos, não, está falando de reverência e respeito. Olha só que interessante, né, irmãos? Por quê? Porque cada ato que venha a acontecer no meio da igreja do Senhor, ela se torna também um ato público. Neste caso aqui, se tornou um ato público e dentro da igreja, para a igreja que estava ali, os irmãos, e também para a igreja fora, para os povos de fora. E é interessante observarmos que, quando aconteceu isto, causou este temor para povos, irmãos da igreja, como também para aqueles que estavam fora. Meus irmãos, neste caso aqui, trouxe para o povo reverência e respeito. É importante observarmos que reverência não é apenas estar em pé na hora da leitura da palavra dentro da igreja. Isto é um ato de reverência. Só que reverência é impor respeito. Reverência é impor, zelar pelo cuidado da igreja, pela determinação, pelas ordenâncias. Ter temor é ter respeito para com os líderes. Olha só como é interessante, meus irmãos, observarmos por este contexto. Quando acontece de Ananias e Safira morrerem, aconteceu um grande temor, tanto dentro da igreja como fora da igreja, diferentemente do que acontece nos dias atuais. Nos dias atuais, o que acontece muitas das vezes, pode observar, meus queridos e amados irmãos, que acontece algo dentro da igreja que era apenas para ficar dentro da igreja, para que os crentes sábios, com reverência, com grande temor de Deus, tivessem o cuidado de tratar daqueles assuntos. Acontece de ir para fora e assim gerar escândalos. E esses escândalos trazerem as pessoas para que as pessoas elas vejam a igreja de uma forma totalmente contrária. Por isso que muitas pessoas falam dessa forma. É por isso que eu não vou à igreja por causa daquilo. Só que nesse caso aqui não. Eles aqui a importância de ter os dons espirituais na igreja. Por quê? Porque o dom que estava sobre a vida de Pedro fez com que Pedro enxergasse a mentira de Ananias e Safira, e quando Pedro profere aquela palavra que Ananias morre, em seguida a sua mulher Safira, causou esta reverência sobre a igreja do Senhor e esse respeito, meus irmãos. Sabe por quê? Porque ninguém engana a igreja do Senhor. Porque ninguém mente para a igreja do Senhor, para aqueles crentes que andam verdadeiramente em sinceridade com o Senhor, assim como foi na vida de Pedro.
acontece do que acontece? Respeito e reverência. Respeito pelo homem de Deus, que o homem é, e reverência pelo temor que vai causar mediante aquilo que ali é visto diante dos olhos daqueles que estão a observar. Meus queridos e amados irmãos, se Deus, olha só que interessante, se Deus não tivesse usado Pedro para pregar o intento daquele casal, o pecado teria centrado na primeira igreja e, sem dúvida, causado danos irreparáveis. Se Pedro não estivesse naquele exato momento cheio do Espírito Santo e tivesse acontecido do que aconteceu em passado impune, o pecado tinha entrado na igreja primitiva e tinha causado danos irreparáveis. Que igreja seria esta? A igreja seria esta principalmente dos apóstolos, dos servos de Deus, não é verdade? Que igreja seria esta? Se a igreja primitiva permanecesse ou permitisse o pecado, né? Mas este julgamento de Deus, além do fato de punir o pecado do casal, serviu para mostrar quão séria é a igreja de Deus. Existem pessoas que pensam que ministério, que igreja é um movimento qualquer. Existem pessoas que pensam que igreja é algo qualquer, um centro, um lugar onde eu vou os finais de semana me distrair. Ah não, eu tenho que ir, nunca mais eu fui. Eu, na época que eu era do mundo, eu passei, até eu ia para a igreja católica, e eu passei um tempo sem ir, e eu disse, nossa, nunca mais eu fui um domingo para a igreja. Só que, meus irmãos, eu ia ali sem compromisso, sem responsabilidade, até porque a igreja católica ela não impõe esse compromisso e essa responsabilidade para com aqueles fiéis que ali estão. E quando eu saía da igreja no domingo à tarde, eu ia beber. Olha, meus irmãos, é importante observarmos que uma igreja cheia do Espírito Santo, ela é uma igreja que não permite o pecado e nem tolera o pecado. Pois uma vez que o pecado ela entrar, ele causa um estrago tremendo. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 31, o apóstolo Paulo ele orienta a igreja de Corinto para buscar os dons com zelo. Agora, por que Paulo está orientando a igreja de Corinto a buscar os dons com zelo? Porque uma igreja que tem os dons, ela não tolera e nem aceita o pecado. Imagina aí se Pedro, naquela ocasião, não tivesse o dom de discernir o Espírito Santo naquele exato momento. Se ele não tivesse o discernimento, o dom do Espírito de discernir a mentira que Ananias iria passar para aquela igreja, como estaria as igrejas dos dias atuais? Aliás, como muitas aí já estão, né, irmãos? Então, eis aí a importância de buscarmos os dons com zelo. Ninguém pode agir na igreja de Deus de forma que achar mais conveniente, pensando que não estará sujeito ao julgamento divino. Engana-se aquele que vai para a igreja, vive de forma dissoluta, como se não houvesse um amanhã, não tem responsabilidade, vive com 2, 3, 4 mulheres, sai da igreja, já vai preparar o bonzinho para fumar depois, chega em casa, tem uma caixa de cerveja esperando na geladeira e bebe dissolutamente, sem responsabilidade, achando que um dia nunca haverá um julgamento, mentindo, meus irmãos, à torta e à direita para se promover. Esta pessoa ela está totalmente enganada, esta pessoa ela está totalmente iludida. Engana-se você se acha que um dia você não irá passar por um julgamento divino. Que este temor, meus irmãos, que houve na igreja primitiva, quando viram Ananias e Safira mortos pela mentira, que este temor venha prevalecer e permanecer sobre as vidas. Este temor de que a igreja é uma instituição séria, de que a igreja ela tem o Espírito Santo, do Espírito Santo de Deus para discernir os pecados, que a igreja ela tem um dom, e este dom ele é santo, ele não permite e nunca permitirá que a mentira ela venha prevalecer no meio do povo de Deus, que o pecado ele venha estar ali atrelado no meio do povo de Deus, porque um dia haverá um julgamento,
um julgamento divino. Um dia haverá uma colheita, e esta colheita, meus irmãos, irá separar os falsos dos verdadeiros, os bodes das ovelhas, os falsos mestres contra dos verdadeiros mestres, os falsos pastores vestidos, os que são lobos vestidos em peles de ovelha. Irá haver sim esta separação. Um dia o julgamento divino virá. Engana-se aquele que nunca chegará, mas um dia vai chegar. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Meus nobres, o segundo subtópico do terceiro tópico nos fala que uma igreja que repele a mentira, ela é uma igreja forte, uma igreja que tem fortaleza. Mais uma vez, Lucas ele destaca que muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Atos capítulo 5, versículo de número 12. Isso mostra que uma igreja santa, que trata o pecado como pecado e não arranja desculpas para justificá-lo, ela é uma igreja forte, uma igreja santa, que não permite o pecado, que trata pecado como pecado, que não existe pecadinho e pecadão, que o mesmo pecado do filho do pastor presidente é o mesmo pecado do filho da zeladora. Esta é uma igreja forte. Agora, por que ela é uma igreja forte? Porque ela não tolera, ela não permite o pecado no meio do povo de Deus. Meus irmãos, ainda que doa, ainda que machuque, ainda que isso faça com que você fique todo quebrado, mas não passe a mão pelo pecado, não aceite o pecado. Uma igreja forte, ela não é aquela que se levanta apenas para evangelizar, apenas para orar, apenas para estudar a palavra. Uma igreja forte, ela é uma igreja que não tolera o pecado, não permite o pecado. E nós vemos isso, infelizmente, meus irmãos, em muitos ministérios nos dias atuais, tolerando, permitindo o pecado. Por quê, irmãos? Porque muitas das vezes o certo senhor ou a certa senhora tem um retorno gorduroso. Você sabe o que é o que eu quero dizer, né, irmãos? Mas nós estamos aqui hoje para aprendermos com a palavra de Deus. E que esta palavra ela adentre em seu coração e traga na sua mente, na sua consciência, de que uma igreja forte, ela é uma igreja que não tolera o pecado. E que uma igreja que não tolera o pecado, ela é uma igreja forte. Nós vemos a prova disso, que é a manifestação dos dons espirituais, que levou os apóstolos a fazerem milagres extraordinários. Pô, agora uma igreja forte, que é uma igreja que não permite o pecado, que não tolera o pecado, uma igreja fraca, anêmica por falta de disciplina espiritual e que aparenta tolerar o pecado em seu meio, torna-se uma igreja inoperante. Meus irmãos, uma igreja fraca, uma igreja que permite o pecado, uma igreja que tolera o pecado, ela é uma igreja que é inoperante. Por quê? Porque aonde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. No meio do povo de Deus, no meio de uma igreja que não tolera o pecado, que anda em santidade. Agora, no meio de uma igreja onde permite o pecado, onde permite a fornicação, a prostituição, o adultério, a promiscuidade, igrejas permitindo o adultério, igreja permitindo até mesmo, irmãos, relacionamentos de pessoas do mesmo sexo. Inclusive, existem até ministérios aí, né, irmãos, que já permitem isso, que seus líderes são assim. Mas esta igreja, meus irmãos, ela é inoperante pelo que a palavra de Deus, ela nos fala. Meus queridos, que Deus os abençoe. Até a próxima aula em Cristo Jesus. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, deixar o seu comentário que tem achado na nossa escola bíblica dominical. Amém?